Chapecoense a visitar o América e saiu com os 3 pontos. O jogo foi difícil pra caramba. No primeiro tempo a gente já começa a mostrar os lances. Acho que o América finalizou 10 ou 13 vezes. Me dá um número exato aí, caramba, se vocês tiverem. E o Vasco não incomodou. Foram 13 finalizações do América no primeiro tempo. O Léo Jardim fez alguns milagres, teve bola na trave, teve jogada de meio campo que a gente acabou de ver. Ó, o Léo tirando bola em cima da linha. Foi um pecado o América não abrir o placar no primeiro tempo. Só que já no finalzinho do primeiro tempo, a gente vai ter um lance em que os jogadores do América e o presidente também falaram muito sobre esse lance em que o árbitro expulsa o Maidana. Aí, ó, bola na trave. Olha só como é que essa bola vai voltar e o Léo Jardim faz uma defesa espetacular. Espetacular. Léo Jardim fez um primeiro tempo quase perfeito. E na defesa que a bola vai em cima dele. Nada, né? ele tem que puro fazer o movimento reflexo, de né? braço. Olha só. Pesaço. E mais, e só dá América. Mais uma jogada que vai sobrar aqui pro Varanda, ó. E ele, quicando na frente dele. E ele fazendo a defesa. Essa uma bola mais de longe, uma defesa mais segura, né? E esse é o lance que os jogadores e o presidente do América falaram muito, reclamaram muito sobre a arbitragem. Criou-se uma polêmica, que pra mim não tem polêmica nenhuma. Eu já vou dar logo a minha opinião, como eu não fico no muro igual o Caio. Não é não, Caio? Dá a sua opinião primeiro. Expulsão, pô. Maidana tem o gatilho, sim, do cotovelo. Ele chega embaixo, ele toca só na bola, mas em cima ele deixa o cotovelo e pega no rosto do Verratti. Pra mim é expulsão clara. Claríssima. E aí o que, na hora do jogo, para quem tá dentro de campo, você foca muito na bola. E o bote do Maidana embaixo, ele toca a bola. A questão é que em cima aquele braço não é movimento natural, ele só vai para agressão. E é isso que tem que fazer o VAR. Quando vê alguma coisa que fugiu do olhar do árbitro, punir. Então a reclamação não procede. Tanto que o árbitro não deu nem falta e o lateral era a favor do América. O bandeirinha estava em cima do lance, então ele só conseguiu ver a bola embaixo. Devia estar olhando embaixo, não olhou o lance em cima do braço do Maidana, deu o lateral do América, porque o bote do Maidana foi certeiro embaixo, mas em cima ele faz o gatilho, ele dá o gatilho. E aí no segundo tempo o jogo vira, né? Com um jogo a mais, com um jogador a mais, o Vasco começa a ter mais volume e sai aí o gol nessa bola desviada, uma falta até batida sem muita pretensão, né? Meia altura, aquela bola sem força, mas o Jair... Ele queria dar aquela cavada no segundo pau, né? E ele pega errado nela, ela sai baixa. E aí o Jair foi inteligente, fez a leitura. Só desviou e tirou do Cavicchioli para fazer 1-0. sorte... 3 pontos importantíssimos do Vasco, terceira vitória seguida. O Vasco melhorou muito, a equipe do Vasco melhorou muito com a chegada do novo treinador, a chegada de reforços, mas a gente já consegue ver que a sorte que o Vasco não tinha no primeiro turno, ele consegue ter agora, que foi um jogo que o América foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo, e não conseguiu marcar o gol. Vai muito da questão do ambiente, né, também, que você falou em relação ao São Paulo, do Dorival. Parece que o Ramon Dias chega e ele começa com aquele discurso: o Vasco não vai barrar, o Vasco não vai barrar. E ele consegue transmitir isso para os seus jogadores. Porém, também, o Vasco trouxe nessa janela jogadores importantes. O Medel tem feito a diferença. A segunda janela do Vasco foi muito boa. O Verratti tem feito a diferença. O Paulinho tá jogando muita bola. Mas o primeiro tempo hoje do Vasco foi muito ruim. O pior tempo que eu vi o Vasco nas mãos do Ramon. Tanto que ele faz 2 substituições no intervalo. Ele tira o Payet, que não foi bem. Ele coloca o Peck e ele coloca o Sebastian também, o outro centroavante. 2 jogadores na área, né? No lugar de quem? Me lembra? Ele começou com... Depois o Jair entrou, o Jair acabou entrando também. Mas... Isso, mas só numa segunda janela de modificação. Ele começou com Paulinho. Rossi, será? Não, o Rossi acho que continuou. Peraí, vamos descobrir. Eu acho que o Rossi continuou. Daqui a pouco vocês acham aí. Ele faz 2 modificações, depois mexe mais 2 vezes. Do Praxedes. Do Praxedes, isso. Aí depois ele bota mais 2. E por último, a entrada do Marlon Gomes. Ele bota Jair e Serginho. E depois o último a ser colocado, Marlon Gomes. Então essas modificações fizeram o Vasco crescer e vence no detalhe do Jair. Importantíssima essa vitória. O Vasco sai depois de um longo tempo na zona de rebaixamento.
E ganha de 3 adversários diretos, né? Nessas 3 vitórias. E tem mais um no domingo contra o Santos, para aí sim dar uma respirada. Eu acho que a expulsão condicionou muito o resultado. Sem Esse dúvida. ótimo primeiro tempo que o América fez. Mais do que a questão da arbitragem. E aí existe um que mais irrita os jogadores, é a falta de conceito mesmo, sabe? Me fugiu a palavra agora. Critério. De critério, obrigado, Grafa. Falta de critério. Porque tem um lance também de uma mão alta num clássico entre Vasco e Fluminense, que o jogador não foi punido dessa maneira. E aí os jogadores reclamam justamente por isso. Mas indiscutivelmente, né, Aline, é um outro Vasco com muito mais confiança. Olha o braço em cima. Me parece que não cabe discussão. Esse braço, normalmente, ele é esticado, né? O cara vai esticado assim até para empurrar o jogador, para tentar. Mesmo assim, ainda é perigo, só que ele tá por cima, tá com assim. ele dobrado. Não, e ele ainda faz assim, cara. Olha lá. Eu acho que ele faz o movimento, ó. Ele tá dobrado e pega no queixo. Não sei como é que não apagou o Acho que na hora Verratti. que eles chegarem no vestiário e virem as imagens, eles vão mudar de opinião. Ah, não sei não, hein? Não sei porque o presidente Mas viu aqui- essa imagem na televisão e se posicionou de forma contrária. Inclusive, então, vamos falar sobre as entrevistas ou mostrar as entrevistas. O Juninho tem uma fala muito forte e o presidente do América também. Boa noite. Eu não vou participar da coletiva, mas eu vou fazer um pronunciamento. Acho que é necessário, inclusive, para o futebol brasileiro. Eu sou um dirigente de mais de 30 anos do futebol brasileiro e vivi durante muitos anos o que está acontecendo esse ano no Campeonato Brasileiro. Vivi durante muito tempo. E nos últimos 4, 5 anos, o futebol passou a ser equilibrado com a entrada do VAR, com decisões equilibradas para todos os lados. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte: a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com a sola pelo Paulinho, a bola foi no ataque, eles lançaram, deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente. E depois, aos 54, o jogador empurra o Pedrinho na linha da área e o jogador estava com o pé dentro da área. Eu acho até que não foi pênalti, não. Ele mandou tocar. Por que ele mandou tocar? Pelo risco do América empatar. Infelizmente, eu vou dizer para alguns times que estão sofrendo aí, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Isso que foi feito aqui é uma vergonha. Dura entrar no vestiário e ver os jogadores chorando. Sabe por quê? Porque eles jogaram muito. Nós jogamos muito mais do que o Vasco. Mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje. Lamento muito quando eu vejo um comentarista falar que o segundo tempo foi do Vasco. É lógico que foi do Vasco, era 11 contra 10. Primeiro tempo eles não deram um chute no gol. Nós demos 10 chutes no gol. Essa é a vergonha do futebol brasileiro. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Vamos lutar até o fim, se deixarem, né? Porque todo jogo é a mesma coisa. Muito obrigado. Não, acho que nosso primeiro tempo, né, foi perfeito. Perfeito. O Vasco não estava conseguindo fazer nada. Né? Aí veio a expulsão. Que com todo respeito, eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas, cara, nem ele deu falta no lance. E ele, perto do lance, o VAR chama. Mas tudo bem. Né? Parabenizo a torcida do Vasco que veio e fez uma grande festa. Mas você pode ter certeza que o Vasco não cai, não. O Vasco não vai cair, não, por tudo que estão fazendo. Né? Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, cara. Não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje não pode fazer, não. Então a gente fica chateado. Não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, né? Não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada, mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vão fazer. Você pode ter certeza que se os caras tiverem
que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Isso é certo, todo mundo sabe do futebol brasileiro. Todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado no jogo e para também não dar essas margens para que aconteça lances como esse. Então é isso. Parabéns pro Vasco, a torcida que fez uma grande festa. Mas é isso, o Vasco não cai, porque vão fazer de tudo para não cair. São duas entrevistas fortes. Eu acho que o Juninho um pouquinho mais consciente do que o presidente do América. O presidente até fala assim, tem uma bola aos 54 do empurrão do Medel no Pedrinho, que eu acho que nem foi pênalti, mas tem que marcar, não sei o quê. E o Pedrinho estava fora da área. Esse lance eu vi, o Pedrinho estava fora da área, tem o contato do Medel, para mim não é o suficiente, eu acho que o Pedrinho joga o corpo e está fora da área, então não é pênalti. Esse lance que ele reclama de uma possível falta a favor do América antes do lance do gol do Vasco, eu confesso que eu não prestei atenção porque eu estava vindo do camarim para cá, a gente já estava começando a organizar o programa, mas a gente está procurando esse lance para poder mostrar e debater se ele tem razão nessa questão. Porque, tirando essa, eu acho que em nenhum momento, acho que ele foi infeliz nas falas. A expulsão a gente já debateu aqui. Eu não peguei a sua opinião. Você acha que é de expulsão, Maidana? Sim. Grafa? Eu também acho que foi para expulsão, né? O movimento do braço dele, o braço meio dobrado assim, o gesto não é um gesto normal. Normalmente vai com o braço esticado. Nestor, eu sei que o critério muitas vezes é para um lado e para o outro, mas dentro disso que a gente debateu, você acha que foi, não quer se posicionar? Bom, para mim acho que foi para expulsão. Tem o gatilho, né? É complicado. Eu acho que ali quando o Juninho deu a entrevista, ele não tinha visto o lance. Sim. Mas acho que ele é um super gente fina, jogando algumas vezes contra eles. Juninho é outro nível. E acho que ele vai até se retratar depois, porque não tem o que falar, a imagem não mente, né, cara? Ali você tá na emoção, mas pra mim foi pra expulsão. É difícil brigar com a imagem, né, nesse caso. É difícil. E os dois, tanto o Juninho quanto o presidente, né, Caio, falando do primeiro tempo perfeito, quase que perfeito que o América fez, com 13 finalizações. O América não ganhou o jogo porque não fez o gol. Mas se saísse 2-3-0 pro América no primeiro tempo, seria justo pelo que o América criou, pela vantagem. Exatamente, pelo volume, pelo que produziu. Só que não fez o gol, né, Aline? E aí depois vai reclamar da arbitragem pelo que o Maidana fez? Não dá, né? Não, e foi um jogo onde realmente, assim, por mais que o América tenha pressionado o Vasco o tempo inteiro, acabaram surgindo alguns espaços e o Vasco não aproveitou. Teve muito erro individual, técnico. E o América também, né? Teve volume de jogo, criou bastante, também não soube aproveitar. Léo Jardim teve uma noite inspiradaça e depois da expulsão muda um pouco também. O América que mudou a formação de jogar, foi com uma linha de 5 ali e com a expulsão do Maidana teve que se reformular para tentar segurar o Vasco no segundo tempo. E esse tem sido um dos problemas do América no campeonato. O Nestor lembrou aqui no camarim, ou quando chegou, porque estava passando o jogo do América, ele falou assim, cara, a gente foi amassado pelo América e o América não conseguiu fazer gol na gente e a gente ganhou de 3-0 no Morumbi, né? Você lembrou bem esse jogo. Isso tem sido a tônica no América do campeonato. Joga bem, mas não ganha, não faz gol. O Vasco emitiu uma nota oficial agora. Vamos ler e depois a gente roda o lance para a gente debater aqui. Nota oficial do Vasco da Gama. Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso. Porém, é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma Operação Salva Vasco, sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o que quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada. Essa é a nota oficial do Vasco da Gama. Falei que o depoimento do Juninho foi um pouquinho mais consciente do que do presidente, porque ele fala também da participação do torcedor do Vasco, né? Que chegou a quase 8 mil pessoas hoje na Arena Independência em BH, mais uma vez demonstrando toda a sua paixão e toda a sua crença, né? Todo o seu acreditar nessa recuperação do Vasco, que inclusive está se recuperando por mais uma demonstração de força da sua torcida. Vamos mostrar o lance que o presidente do América reclama para ver se ele tem razão. Pelo menos nesse lance. É um lance que eu tô vendo aqui, é o Paulinho que tá carregando a bola, tem uma disputa, depois tem um empurrão do jogador do América em cima do Paulinho e ele realmente vai de encontro
ao zagueiro do América. Olha só como é que tem um empurrão com o braço esquerdo acho que é lance normal. Se fosse marcar falta aí, de repente até uma falta em cima do jogador do Vasco. Ou vocês acham que é falta do jogador do Vasco em cima do zagueiro do América? Caio, começa por você. Para mim, lance normal. Não acho que tem esse empurrão todo. Acho que ele chega meio desequilibrado, existe o contato. Em velocidade. Em velocidade, mas eu seguiria o jogo. Não teria marcado falta, não. E Aline, não procede a reclamação. você que é do zagueira, América. que puxa mais pro zagueiro. Não foi nada. Acho que lance completamente normal e o incidente ocorre porque existe o contato anteriormente ali. Não vejo nada demais. Inclusive, estava aparecendo o lance, eu estava, mas caramba, será que estão reproduzindo alguma coisa errada? Porque realmente não tinha enxergado. Eu falo que a linha é zagueira porque tem pontos de vista diferentes, né? Aqui a gente só tem meia e atacante, o zagueiro tem outra leitura também, né? Então é importante você ter de cada jogador de posicionamentos diferentes. Então acho que também não tem razão nessa questão. O presidente foi muito feliz a fala dele. Grafa, o que você achou do lance? Não, até porque o lance ali, o zagueiro do América não domina a bola. Ele não tem a bola dominada e tenta o passe. Ele dá o chutão para frente, né? E na sequência tem um contato com o atacante que até recebe uma certa pressão ali. Eu não vejo também falta, não. Eu acho que o América está vivendo um momento muito ruim, fez um grande jogo. Como o Juninho falou, os 45 minutos foram muito bons, mas o futebol são 90 minutos. Não define, né, meu irmão? No segundo, o América não não teve capacidade para finalizar e marcar o gol. E no segundo tempo, lógico, a expulsão, um jogador a menos condiciona para o Vasco aumentar o seu ritmo de jogo, mas eu acho que não vale a pena, não tem nexo culpar a expulsão pela derrota a maneira como o dirigente do América fala que está sendo manipulado. Eu acho que não vejo nexo nessas falas dele, não. Nestor, São Paulo ganhou do Vasco no primeiro turno, até com gol seu. Mas o Vasco vem se recuperando, né? Parece que é um novo time. Tu acredita ou o que você tem visto do Vasco? Você acha que o Vasco consegue se salvar? Ainda falta muita coisa, mas já é um time totalmente diferente, né? Muito mais competitivo, muito mais confiável. Sim, o Campeonato Brasileiro é muito longo e a gente enfrentou o Vasco, acho que nem lembro quando, e é outra equipe. Chegaram jogadores assim que estão ajudando bastante e tá na luta, tá brigando. E eu tenho alguns amigos lá, principalmente o Léo, que jogou comigo no São Paulo. Torço para que eles possam escapar. Tem outro moleque, gente boa também, gente finíssima. Torço muito por ele, torço para que ele possa escapar. Eu assisti alguns jogos do Vasco e realmente melhorou muito. Tá bem melhor. Caião, a gente tem